Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Hoje eu gostaria de falar um tema muito importante. Queria falar sobre o legalismo, o fardo que Cristo já levou na cruz. Eu decidi gravar esse vídeo por dois motivos muito fortes no meu coração. Primeiro, porque tenho acompanhado o sofrimento de muitos irmãos e irmãs que vivem em ambientes profundamente legalistas, lugares onde a fé em Cristo foi substituída por uma lista de regras humanas. Essas pessoas, elas vivem feridas, têm dificuldades até de acreditar que Deus realmente as ama, se sentem culpadas e se sentem até presas por tradições que é até difícil de tirar, do seu coração e da sua mente, e lutam para isso, para que possam viver de fato o evangelho pleno da graça de Deus. O segundo motivo é que estamos celebrando a Páscoa, a obra da cruz e da ressurreição de Cristo. O legalismo é um ataque direto à cruz. Paulo diz em Gálatas 2:21, ele diz assim: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O que Paulo está dizendo é que o legalismo, quando ele confia em suas obras para a salvação, ele está anulando a cruz, a graça e a morte de Jesus. Mas o que é o legalismo? O legalismo é tentar conquistar o favor de Deus com base nas nossas obras, práticas religiosas ou tradições humanas, em vez de confiar plenamente na graça e na obra consumada de Jesus na cruz. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo vai ser claro em dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela não é resultado daquilo que somos e nem daquilo que fazemos, mas é resultado da obra de Cristo, salvadora, em que somos alcançados por meio da fé. Mas o que é uma comunidade legalista? O que entendemos como uma comunidade legalista? Uma comunidade legalista é aquela onde o relacionamento com Deus ele é substituído por regras humanas. A aceitação entre as pessoas depende mais da aparência e do desempenho do que da fé genuína em Cristo. A característica de uma comunidade legalista é que a espiritualidade ela é medida por aparências externas. Nessa comunidade, quem usa determinada roupa ou segue certo padrão é considerado espiritual. Quem não segue é visto como rebelde. Então a aceitação também é baseada em cumprir regras humanas. As pessoas passam a ser valorizadas se participarem de todas as campanhas, vigílias e eventos, como se a presença física garantisse sua santidade. O medo e a culpa são usados para controlar os membros. Se alguém falha em alguma regra da comunidade, sente-se imediatamente rejeitado e condenado, como se tivesse até perdido a sua salvação. As tradições humanas são exaltadas no mesmo patamar ou até acima da palavra de Deus. Costumes antigos são impostos como se fossem mandamentos divinos, mas que a Bíblia não ensina. Em locais e comunidades legalistas, as pessoas são ensinadas a buscar aceitação humana através de regras externas e não a viver em liberdade pela fé em Cristo. Em Mateus 23:4, Jesus diz assim sobre os fariseus, que eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mas por que o legalismo ainda assim fascina tantas pessoas? Por que geralmente comunidades legalistas são as que atraem mais pessoas e que são as que têm mais pessoas? Porque na verdade o legalismo, conforme diz Paulo, ele traz um fascínio. Gálatas 3, versículo 1, Paulo diz
os Gálatas ficaram fascinados, né? Pela pregação legalista, pelo ensino legalista, porque eles estavam enfeitiçados. Então ele gera um certo fascínio. Mas por que oferece esse fascínio? Porque, em primeiro lugar, o legalismo oferece uma falsa segurança, uma lista de regras. Seguir uma lista de regras é sempre mais fácil do que viver pela fé. Então, quando nós percebemos isso, a pessoa ela sente que só está bem com Deus se ela cumprir toda a programação da igreja. Quando falha, ela acha que Deus a rejeita. Então, uma das coisas que causa fascínio nas pessoas é porque o legalismo alimenta o orgulho espiritual. O legalismo permite que alguém se sinta superior aos outros. Nós temos um texto conhecido em Lucas 18, 11 e 12, do fariseu e publicano, em que o fariseu olha, né, no templo, ele orando, ele diz, o fariseu em pé orava no íntimo dizendo: graças a Deus porque não sou como os outros homens, roubadores, adúlteros, enfim. Ele dá essa sensação de superioridade espiritual e de nos achar melhor que os outros. Ele nos fascina, ele fascina as pessoas porque dá uma falsa sensação de controle. O ser humano, ele deseja, né? Ele deseja ter controle sobre a salvação. Ele tem a necessidade de achar e de acreditar que, se seguir certos ritos, Deus é obrigado a abençoá-las, como se fosse uma troca comercial. E isso atrai as pessoas, né? Porque evita também, ela fascina porque evita a humilhação da graça. Aceitar a graça é reconhecer que somos completamente incapazes de nos salvar. Isso é difícil. Alguém prefere acreditar que pode pagar pelos seus próprios pecados com boas obras, em vez de humildemente receber perdão como um dom gratuito. Então nós vamos observar que o legalismo, ele traz esse certo fascínio, mas ele é uma distorção, é um engano que, ao invés de libertar, escraviza as pessoas. Para a gente entender a diferença entre legalismo e a graça e o evangelho de Cristo, vou colocar esse quadro e você observa, olha só, o legalismo é viver tentando conquistar a aceitação de Deus pelas nossas próprias obras. Agora, viver pela graça, ou seja, a graça, é viver descansando na obra completa de Jesus. No legalismo, o valor da pessoa é medido pelas suas práticas religiosas, aparência exterior. Na graça, o valor de uma pessoa é medido pelo sangue de Cristo que foi derramado por ela. No legalismo, a motivação para obedecer é o medo de ser rejeitado. Na graça, a motivação para obedecer é a gratidão de já ter sido aceito como filho amado. No legalismo, ele gera medo, ansiedade, insegurança espiritual, mas a graça, ela gera paz, alegria, segurança plena no amor de Deus. No legalismo, a palavra de ordem é: faça para ser aceito. Na graça, a palavra é: você já é aceito, agora viva como filho. O legalismo leva à escravidão espiritual, carregando fardos pesados que Deus nunca colocou sobre nós. A graça nos liberta para caminhar em leveza, com o coração cheio de esperança e amor. Enquanto o legalismo diz que é preciso merecer a salvação, a graça nos lembra que a salvação é um presente que nós nunca poderíamos comprar. O legalismo, ele aprisiona, a graça liberta. O legalismo exige, a graça convida. O legalismo pesa, a graça levanta. O legalismo mata, a graça vivifica. Se você vive debaixo de um peso religioso que te faz sentir indigno, opressivo, cansado, derrotado, ouça o convite de Jesus: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A graça de Deus não apenas nos salva, a graça nos dá alegria verdadeira e poder para viver uma vida nova. Paulo diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus.
e por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa graça, ela também nos transforma para vivermos segundo a vontade de Deus. Paulo vai dizer a Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então hoje eu te convido, deixa o legalismo, deixa o medo, deixa a culpa, corra para a cruz, corra para a graça, corra para a alegria de ser um filho amado de Deus. Viva para Deus, cheio de alegria que só a graça pode dar. Feliz Páscoa, feliz nova vida em Cristo Jesus pela fé. Creia nele e viva nele. Amém.